Olá pessoal, aqui é Luiz Otávio Viana Bandeira, sócio do Viana Bandeira Advogados. Estou gravando esse vídeo em continuação ao assunto do vídeo anterior, que é a nossa análise e comentário sobre o relatório econômico do BIS de 2025, especialmente aquele capítulo que fala sobre inovações no sistema financeiro. Nesse vídeo eu vou comentar quais são os três aspectos, quais são os três atributos que o BIS, Banco de Compensações Internacionais, Bank for International Settlements, utiliza para fazer uma análise crítica das stablecoins. E, para tanto, ele utiliza três vetores que eu vou tentar explicar e comentar aqui, que são interessantes, inclusive, para entender como funciona o raciocínio do BIS. E esses vetores são os seguintes: unicidade, elasticidade e integridade. Vou comentar cada um deles agora. Com relação ao atributo da unicidade, e esse é um tema muito importante e um pouco difícil de compreender se a gente não conhece muito bem como funciona o sistema de reservas bancárias, a relação delas com os depósitos que as pessoas têm nos bancos. Por exemplo, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ela tem um saldo no banco, ela tem um depósito comercial, um depósito bancário no banco, que por sua vez possui uma conta no Banco Central. Então, existe essa estrutura, que é uma estrutura de camada dupla, assim chamada, que permite com que exista a transferência de recursos entre os bancos. Então, o atributo da unicidade representa o seguinte, que o real que alguém tem num banco como o Itaú é o mesmo real que ele tem no banco como o Bradesco. E por que isso é possível? Porque a relação entre Itaú e Bradesco é mediada por uma relação com o Banco Central. Então, por meio das reservas no Banco Central e da relação contábil dos bancos do Banco Central, é possível que o mesmo real que existe no Itaú exista também no Bradesco com o mesmo valor. As relações de valor nos dois bancos são idênticas, então os saldos não são diferentes. O que é diferente da situação que existe com as stablecoins. As stablecoins, você tem a stablecoin de uma empresa X, como a Tether, e o stablecoin de uma empresa Y, como a Circle. Não existe uma relação de banco central entre Tether e Circle que garanta que essas duas stablecoins terão o mesmo valor. Então, o valor da stablecoin acaba flutuando, ainda que exista a tentativa de manter ele num patamar fixo. Então, o BIS, no seu relatório, diz o seguinte: olha, as stablecoins, embora executem essa tentativa de manter o valor estável, elas não são garantidas, no fundo, pelo Banco Central. Isso impede com que elas tenham um valor completamente estável, como são os casos dos depósitos bancários, portanto, elas não têm a característica da unicidade, que seria essencial para qualquer moeda. Então, essa é a primeira crítica importante que o Banco Central coloca as stablecoins nesse artigo. O segundo atributo que o BIS comenta que faltam as stablecoins, e esse realmente é muito revelador de como funciona a mentalidade da regulação do Banco Central, é o atributo da elasticidade. E nesse aspecto, o paper deixa claro, como muitos dos documentos do BIS, documentos próprios de Banco Central, que a elasticidade é a capacidade do Banco Central, em coordenação com as instituições financeiras e os bancos, de criarem mais unidades monetárias. E isso é, de um modo bem explícito, a possibilidade de criação de dinheiro. Normalmente as pessoas que não conhecem muito bem a estrutura de direito bancário, da regulação bancária, acham um pouco estranha essa ideia, mas essa já é uma forma como os bancos centrais e os bancos comerciais se relacionam, pelo menos desde o século XIX, século XX, com muita clareza, que é a possibilidade dos bancos em criar dinheiro, sempre sujeito à regulação do Banco Central, mas de uma certa forma o BIS chama de at will, ou seja, por uma decisão. Então, as stablecoins não têm esse atributo, porque pela decisão do Banco Central não é possível criar mais unidades de stablecoins. As stablecoins têm uma relação um pouco invertida. Para que a stablecoin seja criada, é primeiro necessário aportar fundos
na empresa emissora da stablecoins, que ela então emite a stablecoin para o seu titular. As relações de crédito dos bancos tradicionais não necessariamente seguem essa ordem. É possível que um banco dê um crédito para que só depois o Banco Central faça a transferência das reservas bancárias para que então exista a criação do dinheiro. E o BIS coloca isso como um ponto muito, muito importante da política monetária e da organização da economia mundial. Sem esse atributo, eles veem muitos entraves nas relações entre países. Esse é um tema bastante controverso. Muitas das pessoas que estudam criptomoedas e relação do Banco Central colocam isso como ponto focal, e nesse artigo é interessante que não existe nenhum problema em colocar isso como um atributo essencial da criação da moeda. Então, a elasticidade tem esse valor muito importante para o Banco Central dos bancos centrais, o BIS. E o terceiro e último eixo de crítica que o BIS utiliza para fazer essa análise das stablecoins é por meio de um atributo que eles chamam de integridade. E esse é mais fácil de todo mundo perceber, inclusive é muito comentado na imprensa, que tem a ver com os riscos próprios dos criptoativos, das criptomoedas, relacionados ao seu uso e à dificuldade de identificar quem são os titulares dessas stablecoins, das criptoativos de modo geral, porque grande parte deles utiliza um sistema de pseudo-anonimização, ou seja, por meio das carteiras, você não sabe quem é o verdadeiro titular, ou seja, você consegue identificar quem são as carteiras que estão naquela relação de transações, mas você nunca sabe exatamente quem é o titular por trás. Para que isso exista, os provedores de serviço de ativos virtuais têm que fazer muitas atividades que chamam de Know Your Customer, KYC, parecida com a dos bancos, que é justamente conseguir identificar quem são os beneficiários finais, quem são os pagadores, quem são os recebedores, no nível da pessoa física, para evitar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, esse é um tema já muito, muito discutido, já há anos, na verdade, é um dos primeiros a serem discutidos e trazidos pelos bancos centrais e pelas coordenações internacionais relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro, que é a possibilidade de uso das stablecoins para essa finalidade. Então, mais uma vez, nesse artigo, o BIS dá outros fundamentos, ele fala da necessidade de ter regras para as transações entre os prestadores de serviços de ativos virtuais. Então, mais uma vez, a questão da integridade surge como um entrave, e o que o BIS identifica um benefício do sistema bancário tradicional, que já tem, comparado com os ativos virtuais, mais robustez e mais possibilidade de compliance e staff e pontos positivos nesse aspecto. Lógico que tudo sempre sujeito a críticas. O sistema bancário tradicional também é utilizado para lavagem de dinheiro. Esse é argumento do mercado de criptoativos, mas é importante pontuar que o BIS está colocando a integridade como um assunto relevante e preocupante das stablecoins. Então, pessoal, em resumo, como a gente viu, esse artigo do BIS, por meio das críticas relacionadas a esses três atributos, unicidade, elasticidade e integridade, que eles entendem que não estão completamente desenvolvidos nas stablecoins, eles apontam como um risco a ser desenvolvido e superado. E, para tanto, eles propõem uma trilogia de ativos tokenizados com base no sistema bancário tradicional, que eu vou comentar no próximo vídeo, porque esse aqui já ficou um pouco longo, e que seria a proposta do BIS para pegar quais são os lados positivos e os bons casos de uso das stablecoins para um sistema que está sendo pensado pelo BIS em coordenação com os outros bancos centrais, da formação desse ledger, ou seja, esse registro universal pode ser implementado na próxima etapa. Lógico que tudo isso é um planejamento, é um paper exploratório, um artigo exploratório. Existem muitos benefícios que podem ser atribuídos às stablecoins, ou mesmo atividades das stablecoins que podem superar qualquer tipo de planejamento dos bancos centrais, mas esse é um ponto para a gente manter a atenção e que continuaremos fazendo aqui. Um abraço, pessoal!